33 90 90. Aqui você participa da programação, pede músicas, manda alô, recados e ainda manda fotos e vídeos com informações de onde você estiver. Adicione já 11 9 83 33 90 90. 11 9 83 33 90 90. WhatsApp da Sat FM 11 9 83 33 90 90. Tá gostando, né? Todos os sábados, Sat Dance Night, às 18 horas. Hello, Brasil. o melhor da cena eletrônica. Y'all ready for this? E relembrando o passado. Sat Dance Night. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Informativo Sat FM. O São Paulo Futebol Clube está só de camarote, esperando a rodada do fim de semana para dar sequência à sua participação no Campeonato Brasileiro. Claro que o torcedor de São Paulo gostaria de estar disputando a Libertadores. É uma competição que o torcedor são paulino tem fascínio, né? Com as conquistas que o tricolor já teve nesta competição. Mas, diante da situação, do jeito que terminou o ano para o São Paulo, do jeito que foi a participação do São Paulo no Campeonato Paulista, o São Paulo tem nesse momento que aguardar realmente a rodada do fim de semana com tranquilidade. Está liderando o Campeonato Brasileiro e essa é a competição que interessa para o São Paulo. Dentro do que se planejou para essa temporada, tem o Campeonato Brasileiro. E nesse momento o São Paulo tem que concentrar as suas forças. Agora, tá jogando bem? Veja bem, contra o Paraná, acabou empatando, não foi um bom resultado, mas vamos levar em consideração que foi na casa do adversário. Contra o Ceará, um adversário que ficou fechado, o São Paulo martelou o tempo inteiro, e 1-0 acabou sendo pouco diante do volume de jogo que o São Paulo teve. Então o campeonato ainda é longo, o São Paulo tem adversários pela frente, mas no momento o São Paulo está tranquilo. Por quê? Porque o Flamengo está envolvido aí com Libertadores, está envolvido com Copa do Brasil, está empatando com a América. O Internacional teve um jogo decisivo contra o São Paulo e não apresentou um bom futebol. Então, no momento, o São Paulo está tranquilo, aguardando a rodada do fim de semana. E tomara que seja uma rodada com muita emoção. Futebol em Rede, Vander Luiz, vem pra rede, você também. De hora em hora, informativo Sat FM. Sat FM. Show da manhã. Emissora classe especial. Muito bem, Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, beleza? Beleza, que horas são? 10 horas e 5 minutos em São Paulo. Estamos recebendo em nossos estúdios a Adriana Vasconcelos, professora de Geografia. Ô, professora, História da Rede Municipal de Ensino há 23 anos e mesclando a educação pela PUC São Paulo. Vou contar uma breve história dela, antes dela falar bom dia. Não, vou falar bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bem, obrigada. Obrigada pelo convite, Paulinho. Paulinho, o convite é tudo nosso, a gente agradece a sua presença. Tô aqui no par. Em 2016, ela foi candidata negra mais bem votada pelo PSOL para a vereança na cidade de São Paulo, conquistando 5.279 votos. Votos pra caramba. Foi assessora parlamentar do vereador Toninho Vespoli, PSOL, onde contribuiu para a elaboração de projetos de lei étnicos raciais que visam a agenda antirracista e a reparação histórica necessária para a população negra brasileira que ainda sofre com o fruto de mais de 500 anos de escravidão. Isso é coisa séria, né? Muito sério. Com as pautas de luta como moradia, educação, mobilidade na cidade de São Paulo, o combate ao racismo estrutural e é a principal ferramenta que nos guia e atravessa todas as nossas ações, porque consideramos que enquanto não houver inclusão para acessos aos direitos básicos, reparação histórica da população negra, o fim do genocídio sistemático dos jovens negros, o fim do feminicídio das mulheres negras e a perseguição indiscriminada às religiões e matrizes africanas, não haverá fim às desigualdades sociais que se acumulam sobre nós. Exatamente, Paulinho. Puxa vida, então eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso que eu acabei de ler, sobre a sua luta pela igualdade, quer dizer, a desigualdade que existe no Brasil em relação aos negros, amarelos, azuis, verdes, todas as etnias, religiões, raças, enfim. Até os ETs aqui sofrem no Brasil, até os marcianos que são verdes sofrem. É verdade.
Paulinho, eu, como você mesmo disse, eu sou professora, então minha vida toda foi dentro de sala de aula. Amo ser professora, já quero deixar bem escurecido aqui, porque hoje em dia é uma profissão que todo mundo rechaça, mas é a profissão que todo mundo tem que passar, né? Para a gente poder ter qualquer profissão, ninguém deixa de passar pela sala de aula. Em 2016, eu venho dentro de sala de aula, fazendo esse trabalho, trazendo a verdadeira educação, porque a gente tem só um prisma, né? Na questão da história, a gente sempre tem a história contada de um ponto só. E aí eu decidi que eu ia fazer um pouco diferente, contar a história de um outro olhar, não só do olhar eurocentrado. E a gente vê a mudança, viu, Paulinho? Porque eu acredito na educação como realmente um mote de mudança. É a partir da educação que você vai ter se você vai falar em segurança, fala em educação. Você vai falar em desigualdade, em diminuição das desigualdades, fala em educação. Em 2016, vem aquela mudança toda, eu chamo de golpe, e aí a primeira coisa que acontece, acaba com o Ministério da Igualdade Racial, acaba com o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. E eu falei, vai dar probleminha isso vai dar um probleminha. E aí eu decido sair candidata a vereadora. Nunca tinha pensado na política institucional antes disso. Mas nós teríamos que estar lá dentro. Foi o que eu disse, a gente tem que estar lá dentro, porque quem está vivendo tudo o que está acontecendo somos nós. Então, quem vai saber dizer o que vai ser melhor para nós somos nós mesmos. E foi uma aventura, Paulinho, porque eu nunca, como eu te disse, eu nunca tinha pensado na política institucional e não sabia nem como seriam os meandros para você poder ser candidata, o que teria que ser feito para uma candidatura. Nada, de verdade nada. Eu acredito que sim, somos seres políticos, fazemos política diariamente, mas a política institucional até então ela estava muito distante, né? E me aventurei, literalmente. Então, eu e a Suerda, depois eu e a Beatriz, são duas amigas amadas, duas irmãs que sempre estão comigo. E fomos. Eu vou te dizer que a gente assoprava o tanque de gasolina para poder fazer render essa gasolina, né? Candidatura sem dinheiro nenhum. E nenhuma perspectiva, assim, das outras pessoas em relação a mim, porque eu nunca tinha me lançado. Eu sou uma professora. Paulinho, a gente ficava a madrugada toda respondendo as perguntas no Face, porque era o Face que a gente tinha acesso, nada de equipe disso, equipe daquilo, coisa nenhuma. Isso daí era uma outra história, que não passava por nós. E de manhã, rua, tínhamos que estar presentes nos lugares. E dessa forma, participando de debates, foi que a gente conseguiu esses 5.279 votos. Sou convidada pelo vereador Toninho Vespo, ele ia fazer parte do gabinete, aí eu disse para ele, Toninho, eu quero estar, sim, desde que seja para começar a realizar o que eu propunha na candidatura. E quando a gente fala de desigualdade social, ela está atrelada, sim, à desigualdade racial, ao racismo. Porque, como você muito bem colocou, foram 300 anos de escravização. E aí, quando da abolição, os homens negros e as mulheres foram proibidas de trabalhar. E nisso você causa um fosso social, né? Você causa um fosso de pobreza. Porque imagina você não podendo trabalhar, não podendo estudar, de novo a educação como prioridade, não podendo ter moradia e nem terras. Não tinha como. Aí você tem que ter esse fosso de pobreza mesmo, porque uma parcela conseguiu ter esse acesso, a outra parcela não. Então, eu falo, Toninho, eu quero sim estar, mas desde que seja para a gente conseguir começar a fazer, implementar leis, fazer política de verdade para essa parte da população, que é a parte da população que eu faço parte. Você é candidata a deputada federal pelo PSOL, né? Isso, tá bom. Deputada federal pelo PSOL. Tá. E nesse momento a gente consegue,
eu falo me belisca, porque quando eu fiz o primeiro projeto de lei, e aí eu falo isso porque, de novo, a gente não pode esquecer que a política institucional, da forma que ela é feita, ela distancia muito a população. Ela é de uma forma que a estrutura, da forma que ela é feita, a população não se vê podendo estar lá dentro. Ela sempre acha que tem que ter uma pessoa que vai representá-la, mas que ela não faz parte desse processo. E sim, a população faz parte desse processo. A gente não consegue fazer leis sem a população estar perto. Foi aquele anseio primeiro que eu tive, de estar lá dentro. E assim, todos nós temos que estar próximos, né? Nós sabemos quais são as nossas necessidades. E dessa forma se deu, quando eu fiz o primeiro projeto de lei, eu falei, me belisca. E fiz vários outros, né? Você levou quanto tempo para fazer seu primeiro projeto? Só por curiosidade, como você nunca havia sido política nem nada, nem se candidatado a nada, de repente você entrou lá, caiu de paraquedas e falou, pô, eu não entendo nada que esses caras estão falando, né? Não sei o que é isso, o que é aquilo, porque não sabe mesmo, a gente não está vivendo, né, dentro de uma Câmara Municipal, né, então a gente não sabe como é que funcionam os trâmites, etc e tal, né, prazos, aquelas coisas todas. Aí alguém deve te orientado, os amigos, as pessoas normalmente ajudam, né? Sim. Principalmente aqueles que foram e não são mais. Pode me orientar, o cara vai orientando e tal, faz um cursinho antes. Apesar que a Câmara, eu acho que ela oferece cursos lá, né? Oferece. Como é em Suzano também, a Câmara Municipal. Então, de repente, você falou, vou fazer que tipo de lei aqui? O que eu vou elaborar? Foi mais ou menos pensando nessa forma? Paulinho, que fantástica a sua pergunta. Realmente, de novo, eu reafirmo que a gente precisa estar junto da população. Então, o gabinete do vereador Toninho Vespoli é realmente um mandato popular e aberto. E as pessoas iam até lá, né? As pessoas sabiam que eu estava, e a gente não consegue fazer projetos de lei se não for para atender os anseios da população. Então, as ideias para os projetos vinham da própria população, dos grupos. Então, grupos de mulheres, quais são as necessidades, e aí a gente faz um texto, né? E aí, como você mesmo disse, tem sim um suporte, isso é maravilhoso, porque dá um medo, né? Fala, nossa, mas eu nunca fiz isso, como que eu vou fazer? Então, você vem com o tema, a gente elabora mais ou menos qual é a justificativa, tudo tal, e tem auxílio, né? Porque depois que você faz o projeto de lei, passam pelas comissões. Então, para que a primeira comissão é a CCJ, que é a Comissão de Justiça, para você ficar redondinho, para que não tenha problema de passar, não, mas isso aqui não vai dar para passar, isso aqui não está de acordo com a lei. Inconstitucional. Exatamente. A gente pode chamar um auxílio do promotor que tem lá dentro. E aí ele vai ouvir, a gente faz a reunião com ele. É um promotor que tem lá. Exato, é fantástico. Puxa, que legal. Em Suzano, acho que não tem promotor, é só advogado mesmo. Olha aí, a gente tem que falar sobre isso. E aí ele senta com a gente, ouve quais são os anseios, isso quando é muito mais complexo, né? E aí ele vai falando, olha, norteando, isso daqui dá para ser assim, isso daqui a gente precisa mudar nisso. Então, facilita, né? Facilita muito. E para que os projetos sejam realmente avaliados e tenham aí um ok. Você tinha, por exemplo, uma prioridade num projeto de lei seu elaborado? Você falou, olha, quando eu for eleita, se Deus quiser, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser esse projeto em primeiro lugar. Em segundo, mais ou menos esse. Terceiro, assim, mais ou menos ou não? Ou vamos fazer um sorteio ou não? Não. Como a minha pauta, ela se norteia muito na questão racial e na igualdade para todos, né? Para que todos tenham realmente os mesmos direitos, eu fui sempre pensando, o meu norte foi esse. Mas colocar em debate, e aí a partir da educação, questões que a gente não costuma, a gente sabe que existe, ou até tem pessoas que falam, não, mas isso não existe. Então, falar sobre o genocídio da população negra, falar sobre o encarceramento, o feminicídio, tudo que a gente elencou, e que você bem colocou no começo, isso era, a princípio, para que nós colocássemos no debate da cidade.
E a partir da... Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático. A questão da perseguição às matrizes africanas. É um absurdo, né? A gente vive num Estado laico e com liberdade de ter a religião que a gente quer ou até não ter, né? Eu falei, bom, a gente tem que fazer um projeto de lei para isso, porque está muito sério. E nós conseguimos fazer, Paulinho, o projeto que dizia assim, então não tem poder a gente tem poder de punição, mas não é administrativo. E também passando pela educação. Então nós fizemos um projeto de lei que diz que quem insuflar o ódio às religiões de matrizes africanas ou qualquer outra religião, e também invadir os terreiros, enfim, cometer violência mesmo, né? Eles estaria sujeito a pagar uma multa e não ter mais nenhum contrato com a prefeitura. Ele ficaria por um período, né? Mas a punição por si só, ela não resolve, porque o racismo ele é cultural. Ele foi aprendido. Ninguém nasce racista, as pessoas aprendem. E isso é secular. Então, tem que ter a parte educacional. Isso eu sempre bato. Não adianta apenas a penalização. Tem que ter a parte cultural. Então, dentro desse projeto de lei, essa pessoa, além de passar por essas sanções, ela teria que fazer um curso, saber sobre o que ela está sendo contra, né? Saber mais sobre a questão das matrizes africanas ou qualquer outra religião que ele tivesse sido penalizado, e para que realmente essa cultura modifique. Então foi nesse sentido. Um deles foi esse. O outro projeto que a gente conseguiu fazer com que fosse aprovado mesmo, ele foi aprovado, foi o projeto sobre o encarceramento, né? Então coloca na agenda da cidade este debate. Porque a gente tem pessoas que não sabem, mas isso não existe. Então, traz essa outra parte da população para o debate, né? E é fantástico, porque a gente consegue fomentar esse debate e avançar. E faz bem para todas as pessoas. De novo, é a questão da educação, falando mais alto. Você está no seu primeiro mandato, né? Na verdade, eu estava como assessora, né? E o vereador, a gente trabalhava juntos. Então, tem os assessores, cada um na sua pasta. As minhas duas pastas eram da negritude, negros e negras, e da educação. Então, eu tinha autonomia de elaborar os projetos e o vereador juntamente, depois a gente debatia e ele apresentava. Então, este foi o primeiro contato, né? Então, não seria um mandato. O mandato é do vereador Toninho Vespo. Ele estava como assessora, mas que me valeu, Paulinho, muito, muito, muito. Eu indico que todas as pessoas estejam dentro da política institucional. É uma brincadeira, porque, óbvio, que você tem que gostar e ter realmente uma vontade de contribuir com uma mudança, porque ninguém faz a mudança sozinho, né? Então, contribuir para que essa mudança aconteça e que seja bom para todas as pessoas. Bom, estamos batendo um super papo com a Adriana Vasconcelos, aqui na Rádio Sat FM, candidata a deputada federal pelo PSOL. Você pode fazer suas perguntas através do nosso WhatsApp, 11 São Paulo, 9 83 33 90 99, São Paulo 8 83 33 90 90, ou você pode fazer sua pergunta também pelo nosso fanpage do Facebook, onde está sendo transmitido ao vivo, som e imagem, e também pelo YouTube, está sendo transmitido também lá pelo YouTube. Lá não tem acesso a perguntas nem nada, então vai tudo pelo Facebook mesmo ou pelo WhatsApp. Faça sua pergunta, tire suas dúvidas. Até eu te perguntei aqui, quando você chegou, mais ou menos, estava em off aqui e tal, se você conhecia a Cidinha, né? A Cidinha também, ela é candidata ao Senado, senadora, esteve. Ela abordou bastante tema relacionado aí ao racismo, etc e tal. Algumas perguntas eu lembro, algumas coisas, eu vou estar te perguntando também algumas coisas relacionadas a isso. E você que está aí em Suzano pode fazer sua pergunta também, viu? Ela é candidata a deputada federal. Você sabe que um candidato a deputado federal, o trabalho é super gigantesco, né? Principalmente no estado de São Paulo, que é um estado gigantesco como é o nosso estado. Exato.
Qual é o tipo de trabalho, o que você tem feito em relação aí aos municípios do estado, já que você é federal, né? Sai candidato a federal. Por exemplo, vamos falar do Alto Tietê, né? Você tem rodado, creio que você tenha vindo já aqui para o Alto Tietê, que são 10 cidades. Sim. Aí incluíram aí Guarulhos, que não é do Alto Tietê, mas incluíram agora é 11 com Guarulhos, né? Não sei, coisa de político isso aí, né? Coisa para agradar o prefeito de Guarulhos na época, né? É verdade. Então tá, eu nem vou entrar nesse mérito porque eu vou ficar bravo aqui. Eu queria que você falasse um pouco em relação ao nosso Alto Tietê. Depois você fala também da capital, já que está tudo grudado, né? O que você pretende lá como deputado federal lá em Brasília trazer de benefício para o Brasil? Mas vamos falar para a nossa região do Alto Tietê e também São Paulo capital. Tá. Paulinho, eu penso primeiramente eu tenho duas vertentes para o Alto Tietê e também para os outros lugares do nosso país. Eu penso na questão do trabalho, né? A gente tem que falar nisso, de postos de trabalho, e aí a gente tem que pensar em investir também no empresariado para que ele tenha um olhar, né? Então, ter um olhar para essa questão de criar mais postos de trabalho, mais campos de trabalho, e também pensar na questão da soberania alimentar. E o que é a soberania alimentar? É a questão de você investir nas regiões quilombolas, nas áreas quilombolas, bom, a gente dá uma enrolada na língua. Investir nas áreas quilombolas, nas áreas indígenas e nos pequenos produtores. A gente não pode esquecer disso, né? Hoje está tendo um olhar, hoje não, né? A gente vive num país que o agronegócio ele é muito forte. E essas sociedades, elas acabam sendo atropeladas. Então, a ideia também é investir, é fazer leis para que seja garantido o direito dessa soberania alimentar. Porque a gente falar em soberania alimentar, e aí a gente estende para o país todo. Nós estamos falando do direito à boa alimentação. Nós estamos falando do direito ao plantio que não fica atrelado ao agrotóxico. É um tema que a gente tem que discutir muito, que a gente, inclusive, está agora no Congresso, o projeto do veneno, que a gente chama, né? O agrotóxico. Do agrotóxico. Lugares que essa substância já foi inventada, né? E que está sendo colocado agora aqui. Foi proibido no lugar onde mas foi. Só para entrar nessa discussão, o problema é que nós temos a bancada ruralista. Isso. Que vai ser difícil derrubar as coisas aí, porque uma boa parte manda, deles né? eles que mandam. Sim. Eu sei que, pelo que eu tenho acompanhado, até acompanhei essa semana passada com o Heródoto Barbeiro, ele discutindo sobre isso e falando lá com um cara da bancada ruralista, lá um cara que eu lembro dessa entrevista. Você viu? É um cara que representa os caras lá. Isso. Né? E é difícil, vai ser uma briga de foice ali, viu? Eu também concordo com você. E você... Eles falam que não fazem mal, que não acontece nada. Isso. Não quero ver se aquele cara lá que tá falando, ele come aquela fruta, aquela verdura. Você falou tudo. Né? Queria ver se ele tem as manhas de comer aquilo ali. Exatamente. Não, não sei o que lá, porque os não, até convence, Paulinho. Claro, se você ouve, nossa, até convence. Aí mostrou uma senhora lá, coitada da veinha lá, sem nada, meter a mão no agrotóxico com a família, você vai morrer tudo de câncer. Exatamente. Tá ali. E ela sem cuidado nenhum, sem máscara, sem nada. Eu falei, putz, coitada da veinha. Ali precisa trabalhar e acaba se submetendo e quem ganha muito não tá nem aí com essa mais uma vida, né? E aí você falou bem, vai ser uma briga boa. Só que, Adriana, você lá, como que você faria para enfrentar, né? Difícil, Ai, meu Deus. Duro. Ali a briga é feia. A briga é feia. Mas eu acredito muito, e aí eu vou dar um exemplo que aconteceu. Não pode desistir, né, Adriana? Não é porque os caras são jamais. Fortes. É que nem, vamos falar de religião. Eu não gosto de falar de religião nem futebol porque dá confusão. Eu não tenho essa, mas tem a bancada evangélica. Sim. Como é que você vai enfrentar os evangélicos?
Você que é você é religião afro, De matriz africana, matriz isso. africana. E aí, como é que porque os caras chutam chutam Tudo, quebra né? estátua. Quebra estátua, aí, que a gente já cansou de ver. Fica toda hora mostrando na televisão, os Exus, não sei o quê. Pois né? trela tudo é uma coisa que não. Que é tudo ruim, tudo é demônio, tudo é. Isso, exatamente. Como enfrentar esse povo, por exemplo, né? Pô, como você falou, nós estamos num estado laico, mas infelizmente a bancada evangélica tem tanto assunto ali, né? Que vai ser briga de foice. É briga. Você enfrentar ali o povo ali. Pois é. Eu vou te dar um exemplo que que é muito prático e que aconteceu na Câmara e que realmente tem que ser assim. Essa estrutura de afastar a população do legislativo, enfim, dessa estrutura da política institucional, ela funciona perfeitamente para que essas bancadas continuem atuando de maneira... E aí tem o poder do dinheiro, tudo tal. E aí você anula a população. Bom, política eu não gosto, a forma que se passa faz com que o povo tenha, assim, uma ojeriza total. Mas, de novo, a gente consegue. Eu vou te dar um exemplo prático que foi na Câmara Municipal de São Paulo. Quando teve a questão do Sampaprev, que o antigo prefeito queria passar, então, o Sampaprev é a reforma da Previdência para o funcionalismo público de São Paulo, municipal. E aquela história toda, e Sampaprev, se nós que temos vontade mesmo de fazer uma transformação, alguns vereadores e aí a equipe junto, se nós não tivéssemos nos unido à população, e aí faz toda a diferença, viu, Paulinho? Tem as bancadas, mas as bancadas elas não são maiores do que a população. Uhum. Tem que ter essa pressão, tem que ter. Então, de novo, essa questão do Sampaprev, o que aconteceu? Enfim, o que aconteceu? Tinham vereadores que estavam a favor do Sampaprev. Sim, vou votar a favor, isto lá dentro da Câmara. E da porta para fora diziam para a população, ainda estou analisando. Eu ainda não sei. Para ir ganhando tempo, continuando com a população, pensando que realmente eles estavam ali a favor do povo, mas não, eles iam votar contra o povo. E aí o que acontece? Nós que estamos lá dentro, a gente se une, porque era a maioria, viu, Paulinho? A maioria ia votar a favor. E aí tem uma força, e de novo eu comparo as bancadas, sabe? Comparo as bancadas existentes dentro do Congresso. E era realmente a maioria que ia votar. O que a gente fez? Começamos a conversar. E de que forma? Auxiliou demais, né? Os meios de comunicação rápido, e aí internet, enfim, tudo, lista de transmissão no WhatsApp, tudo. Começamos a chamar a população, explicar quem eram as pessoas que iam votar a favor, que estavam dizendo que estava em dúvida, e aí a mobilização começou a crescer. Foi lindo. Foi muito lindo. Foi a primeira vez que o funcionalismo todo, público municipal, se uniu. Porque antes sempre tinha manifestações dos professores, tudo tal, era mais orgânico, mas naquele momento todo o funcionalismo se uniu. E aí, qual que era a conversa? Qual que era o mote? Se votar, não volta. Você tem aqueles que são carreiristas, né? Que estão lá há anos só se reelegendo e não faz nada, não faz um projeto de lei são que realmente... Os dinossauros que estão lá, que é de família de político, e daí passa do vô pro filho, pro neto, e fica lá aquela coisa toda. Essas pessoas que estavam falando que estavam, estou em dúvida, mas não era dúvida, eles não estavam em dúvida, eles iam votar contra o povo, e aí a gente conseguiu fazer essa mobilização, e a população fez esse mote. Se votar, não volta. No outro dia, Paulinho, mas foi no outro dia. Não, nós vamos votar contra. Isso é um absurdo. Nossa, não.
E aí a gente conseguiu barrar esse projeto. Então, como que a gente consegue lutar contra esses dinossauros, contra essas bancadas? Educando, de novo, eu não abro mão da educação, e junto com a população. Mudando, fazendo a população entender que realmente os políticos estão a serviço dela. A serviço. Os políticos não são os reis que são eleitos e ficam lá encastelados fazendo o que eles bem entenderem. Então, é isso. A gente vai propagando, ainda bem que a gente tem esses meios de comunicação mais rápidos, que a gente consegue disseminar com mais rapidez e realmente conseguir fazer que as pessoas tenham uma nova consciência de que elas tomem as rédeas das próprias vidas e que elas possam decidir pelas próprias vidas. E quem elas escolherem para estar lá, trabalha para ela. Vai ser o duto condutor da voz dela. Não vai lá se fechar, inventar o que quiser e engula, que é isso que vai ser. Não. Então, essas bancadas a gente consegue vencer dessa forma. Rádio Sat FM, a Adriana Vasconcelos. Vamos para o intervalo, beber uma água aqui, tomar um café. E voltamos já já e bater mais um papo gostoso com ela por aqui. É a rádio que fala com você, Sat FM, a rádio do seu rádio. É Papum e Catapima, não vai embora não, tá? Então tá. Agora em Suzano, você pode sintonizar a rádio oficial da cidade. Rádio Sat FM, em 87,5 MHz. A rádio que fala com você. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título, simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Bibi Tecidos, tecidos nacionais e importados para roupas e paredes. Grande variedade de aviamentos. Confeccionamos cortinas de todos os tipos e tamanhos. Trabalhamos também com almofadas. Bibi Tecidos, Rua General Francisco Glicério, 1305, em frente à Escola Marques Figueira, no centro de Suzano. Telefone 3495-3242. WhatsApp 11-94482-3603. Bibi Tecidos. Atenção empresários, lojistas e comerciantes. A Rádio Sat FM é um meio de comunicação que vai atingir diretamente o seu público-alvo. Atual e dinâmica, a Sat FM é destaque na interatividade com os ouvintes, ao vivo, no site ou redes sociais, se tornando o lugar certo para divulgar os seus produtos e a sua marca. Solicite agora mesmo um representante e tenha descontos de até 70%. Trabalhamos também com gravações de áudio e rádio indoor. Consulte, ligue 11-4743-7615, 11-4743-7615 e saiba mais. Sat FM, a rádio que fala com você. Sábado, às 18 horas. É sábado, às 18 horas. Do rock. Agora em Suzano, Necronato, assistência ao funeral. Presta atendimento para todas as funerárias do Alto Tietê e floricultura com serviço completo, 24 horas. Translado em todo o território nacional e internacional, via Latam. Telefones 11-4742-4207, WhatsApp 11-97146-2457. Rua Dona Laurinda Martins, 22, Centro Suzano, próximo à padaria Catayama. Necronato, assistência ao funeral, agora sob nova direção. Aqui na Sat FM, toda semana tem várias promoções e muitos ganhadores.
promoções. Veja no site radiosatfm.com.br. No link promoções, se você foi contemplado, não perca os prazos e continue participando quantas vezes quiser. Sat FM, a rádio que mais dá prêmios em São Paulo. Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino é atacada por uma criatura que todos acreditavam estar extinta. Um tubarão pré-histórico de mais de 20 metros. Para salvá-los, Jason Statham se junta a um oceanógrafo para uma incrível aventura mortal. Não perca Mega Tubarão, em cartaz no Centerplex. Garanta seu ingresso pela internet ou na bilheteria do cinema. Saiba mais em centerplex.com.br. Olá, eu sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news, que quer dizer notícias falsas. As notícias falsas geralmente são criadas com o objetivo de prejudicar alguém e acabam se espalhando rapidamente na internet. E você sabe como isso acontece? Por meio das redes sociais. As pessoas recebem as notícias em seus perfis e compartilham sem perceber que se tratam de informações falsas. Ou seja, elas acabam criando uma rede de desinformação. Os brasileiros utilizam muito as redes sociais. Você já imaginou quanta gente recebe e repassa informações erradas, modificadas e mentirosas? Por isso, você precisa ficar atento. Sempre que receber links, fotos e mensagens na sua rede social, é importante checar se as informações são verdadeiras. E como fazer isso? Vou te ajudar, vamos lá? Se você viu uma notícia duvidosa em sua timeline, verifique a fonte e procure descobrir se quem divulgou o conteúdo é confiável. Também é importante verificar a data de publicação da notícia. Evite compartilhar correntes e desconfie de textos mal escritos. Mesmo se a notícia for repassada por um conhecido, fique atento. Reflita sobre os interesses por trás da mensagem que você recebeu. E por fim, na dúvida, não compartilhe. Para informações sobre a Justiça Eleitoral, acesse www.tse.jus.br. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Informativo Sat FM. Vendas do comércio continuam em alta. No acumulado de um ano para cá, o avanço chega a 4,4%, indica a pesquisa da Boa Vista SCPC. Já na virada de junho para julho, o aumento ficou em 0,4%. Apesar das boas notícias, os economistas responsáveis avaliam que a retomada das vendas acontece num ritmo lento. Entre outras coisas, porque o mercado de trabalho vai mal. E aí, a população é obrigada a gastar menos. Ainda sobre o mês de julho, destaque para o movimento nas lojas de roupas, tecidos e calçados, que avançou mais de 2%. As vendas de móveis e eletrodomésticos também cresceram. E o resultado do comércio no geral só não foi melhor por conta do desempenho fraco dos supermercados e dos postos de combustíveis. De hora em hora, informativo Sat FM. Sat FM, a rádio que fala com você, fazendo o Suzano acontecer, com música, informação e bons serviços à população. Aqui o seu dia é mais feliz, é o seu lugar de verdade. 87,5, a sua rádio Sat. Sat FM, hoje é quinta-feira, 30 de agosto de 2018, 10 horas e 41 minutos em São Paulo. Estamos aqui com a Adriana Vasconcelos, né, Adriana? Ela é candidata a deputada federal pelo PSOL. Exato. E estamos batendo um papo aqui, conhecendo ela, é professora. Deixa eu te perguntar, você como professora da rede pública, que você é da rede pública, né? Sim, sou. Geografia e História, é isso? Exatamente. Tá. No seu ponto de vista, São Paulo, vamos falar de São Paulo. Tá. Como é que tá os professores? Eu tenho dó dos professores, que a gente vê tanta violência, tanta deseducação. Eu vi, passou essa semana uma menina no Facebook e outra filmando, as meninas lá, tudo, tipo assim, 15 anos por aí, jogando um caderno na lâmpada fluorescente da sala de aula, não sei se você viu isso. Não. Até estourar as lâmpadas, e gritando e dando risada. Pô, isso é coisa que se faça, meu.
destruindo a iluminação da sala de aula para não ter aula, claro, né? Pô, como é que pode? E outra, o pai dessa menina, não é possível que ele não saiba que tá a imagem da menina lá, e a escola, dentro, os diretor, professor. A gente já viu imagem, por exemplo, de um menininho que chega numa creche, começa a quebrar tudo, jogar tudo também no Facebook. Nossa. Outro dia, a professora dando aula, o moleque chega por trás e dá uma encoxada na professora. Para com isso. Baixaria, muita baixaria. Nego dá um soco na cara da professora, uma menina. Não viu uma cena dessa? Assim, a professora tá conversando, ela já chegou, nem perguntou a cor dos olhos da professora, deu o nome dela, enfiou a mão a menina, mas bateu mesmo. A professora ficou com o olho roxo. Pois é. Então, vamos falar da educação, no seu ponto de vista, você está lá exercendo o seu cargo como professora. Tá difícil. Como melhorar isso? Como melhorar? A gente vê aí os candidatos ao governo de São Paulo, todos falam a mesma coisa, que vai melhorar, entra eleição, sai eleição. Sai eleição. Né? Cada melhora para ele, só se for. O professor ganha pouco, né? Enfim, não vamos falar só dos professores. Fala aí. O que você, lá em Brasília, você vai tentar fazer alguma coisa, porque você é professora também. Exatamente. Paulinho, todos esses fatos que você relatou, e tem muitos outros, isso daí é reflexo mesmo da sociedade. E reflexo dessa estrutura que foi colocada, dessa imagem, né, depreciativa que se fez do professor. Eu lembro que eu ia para a escola e o professor era como se fosse, a minha professora era como se fosse a minha segunda mãe. O respeito era tudo. Mas a escola hoje, ela sofre o reflexo da sociedade. Eu estava fiz o primeiro semestre do mestrado e uma professora minha dizia: e a escola pública é péssima porque os professores são ruins. E aí eu tive que questioná-la, né? Porque o que acontece? Todas as mazelas da sociedade, elas foram parar na escola. Então, você tem... já tem aí uma depreciação do estudo, já tem aí uma depreciação de todas as disciplinas, tem aí essa história da escola sem partido. Então, o professor é cerceado de todas as maneiras, além de ganhar muito mal. Muito mal. O professor, ele não tem tempo de se dedicar a uma escola só e ter ali uma condição de vida, né? Se ele ficar em uma escola só, ele vai sobreviver. Então ele tem que dar aula em várias escolas, ele não tem tempo de preparar uma boa aula, ele não tem tempo de se especializar, e fora a depreciação da imagem, da figura, da profissão. Hoje em dia, nas instituições de ensino superior, sobram vagas para licenciatura. Eu já estava vendo aí uns lugares, faculdades particulares, fazendo desconto, que era muito mais barato, enfim, rifando mesmo. E aí você já tem esse quadro. Essas agressões nada mais é do que, de novo, todas as mazelas da sociedade. Aí o aluno não vê o professor, não tem na imagem do professor alguém que vá acrescentar alguma coisa para ele, alguém que vá fazer, com a possibilidade de fazer uma transformação na vida dele. É ali alguém que vai poder descontar todos os traumas, todos os dramas, o ódio que hoje em dia nas redes eles são insuflado diariamente. E falo, bom, é nesse saco de como o boxeador não tem aquele saco de treino lá. De treino, o professor virou isso. Mas não quando chega nessa parte da agressão física, é o último momento. Antes já teve toda a questão da depreciação da imagem, da depreciação da profissão. Professor não vale de nada. Essa é a ideia que se passa diariamente. E aí você me disse o que você vai fazer, Adriana. E tem outras questões também, né, que eu não coloquei aqui. Tem a questão do acesso às drogas, e aí esse aluno ele vai ter acesso, ele chega alterado, e aí também é uma outra questão, que é uma questão de saúde pública. É saúde pública. Depois a gente fala em segurança, mas primeiro é saúde pública. Eu não atrelo a questão das drogas à segurança. É saúde pública primeiro.
Porque se for segurança, a gente tem que fazer investimento em inteligência, em estratégia. Não é só ocupar lá o morro, isso não vai resolver nada a questão das drogas, isso só vai gerar mortes às pessoas que não têm nada a ver com isso. E aí eu falo do genocídio. Mas voltando à questão dos professores, o que a Adriana vai fazer lá no Congresso? A gente tem que valorizar essa profissão. Como eu disse, não existe outra profissão se não passar pelo professor. Então a gente tem que sim valorizar esses profissionais. Tem que sim pensar na questão de valorizar. Em que sentido? Primeiro, o financeiro. Tem que sim valorizar, porque o professor ele se dedica. Eu falo que eu sou professora e eu amo minha profissão, e eu falo que ser professor é acreditar no ser humano. Não tem outra ideia, porque se você deixa de acreditar no ser humano, você não vai mais investir nele. E a educação é investir. A educação está péssima, mudando aí todo dia, entra governo, eles mudam toda a grade, entra o outro, não tem um projeto, não tem uma política em relação. Existe a LDB, existe lei de diretrizes e bases, existe, mas fica a revelia. Mudou o governo, agora vai ser assim, agora vai ser assado. E quem que vai ter que mudar da noite para o dia é o professor. Não se consulta o professor para se falar na mudança das grades. A gente está aí com essa questão da base nacional curricular. Isso é uma afronta, Não se sentou com os professores e falou, o que vocês acham disso? Não se falou com a população de novo, como eu disse antes. A população, ela precisa participar de todas as mudanças, porque é ela que vai ser beneficiada ou não. Então não teve isso, de novo de cima para baixo. E essa base nacional curricular, de novo, é uma perda. Eles falam que o aluno vai poder escolher a disciplina, enfim, é um grande engodo que não se fala com detalhes, não se esmiuça para a população, passa-se uma imagem e vende-se uma propaganda maravilhosa, e que na verdade não, que na verdade é um retrocesso, vamos ter de novo os que vão poder ter acesso a uma educação completa, os que vão mandar, e de novo os que vão servir só de mão de obra barata. Então, primeiramente é valorizar o professor financeiramente e resgatar essa imagem do professor, dar condições para ele trabalhar, e as outras questões, as outras mazelas, as mazelas que chegam na escola, a partir de a gente arrumar a educação, elas vão sendo minimizadas. O Alex do Centro de Suzano, ele é comerciante. Olá, Alex. Sobre a desativação de algumas escolas. Em Suzano temos aqui escola também desativando, né? Tá lá, que é a escola Justiniana, uma escola super, hiper, mega tradicional na cidade, no centro de cidade. Tá esse papo que vai desativar. Poxa, por que desativar? Tá faltando aluno? Tá faltando crianças para estudarem? Não. O que acontece? O que mais tem é aluno precisando de escola. Eu entrevistei não nessa gestão, mas na gestão passada do secretário do Estado da Educação, do secretário de Educação do Estado de São Paulo. Sim. Ele dizendo que tem vaga sobrando. Eu falei, não tem. Desculpa. Sobrando, não, gente. Ele falou que tinha. Eu falei, não tem, porque na época meu filho estava aguardando uma vaga numa escola, tinha escrito, ele saiu de uma escola particular para ir para o Estado, está no Estado. Uhum. Que retrocesso, meu Deus do céu, nunca tem aula, toda hora. É triste, não né, tem professor, Paulinho? falta professor, a professora falta porque vai levar o filho no médico e não tem substituto. Cadê o professor substituto? Na minha época, quando eu estudava, não tinha falta de aula. Não. Faltava o professor, tinha outro para dar aula no lugar daquele. Olha, hoje eu sou professora substituta, a turma olhava meio desconfiado para a professora assim, porque a fulana de tal tá doente, teve um compromisso no fim, não veio, hoje eu vou dar aula. E aí, pessoal, como é que é seu nome? Eu lembro muito bem dessa época, né? Isso, e a gente não ficava, eu também sou dessa época, a gente não ficava sem aula. Não ficava sem aula. Mas, desculpa, Alex, que boa essa pergunta, porque tem aí o candidato que foi governador, né, de São Paulo, dizendo que a prioridade dele, quando se eleito presidente, ele vai
cuidar da educação? Ele vai cuidar da mesma maneira que ele tem feito, fechando escolas, precarizando o estudo. E essa ideia de precarizar é porque, de novo, é subestimar a inteligência da população. Essa escola é uma escola tradicional, então desconsiderar a tradição é desconsiderar a história como um todo. E a gente precariza, né? Fecha escolas, alunos precisando estudar, superlota as salas de aula, então não tem aula de qualidade com uma sala com 45, 50 alunos. O professor, coitado, ele está fingindo que está ensinando e o aluno fingindo que está aprendendo. Então essa precarização do estudo, da educação, é proposital. Por quê? Precarizando, fala, bom, é do Estado, não presta, é do município, não presta. Vamos privatizar. E aí fortalece as grandes corporações, que também não vão vir com um ensino que vá ser um ensino que seja adequado, igual, né? Porque sempre que a gente fala em educação, de novo eu falo, a educação é a mola propulsora de uma mobilidade social, de a pessoa ter autonomia, de ela poder ser cidadã na sua plenitude. É só a partir da educação. E quando a pessoa não é cidadã na sua plenitude, a gente passa por todas essas questões, problemas de segurança, problemas de emprego, qualquer problema que tem na sociedade. Saúde, ela parte da falta de educação. E isso é proposital, não é um caos, não. Fala assim, nossa, tá um caos. Não, é proposital para quem quer que essa estrutura continue dessa forma, para quem quer continuar explorando, para quem não quer que as pessoas tenham qualidade de vida. Alex, que pena, viu? Eu fiquei muito triste em saber, porque a gente faz história. Então, uma escola tradicional, a gente tem, porque além a gente tem educação, ok, mas a gente cria laços. Né? E aí a gente tem ali a história da cidade, a história do local, a avó estudou ali, a neta estuda. O amigo de infância. O amigo de infância. Né? E isso contribui sim para uma sociedade harmônica. Uhum. Né? Eu sou muito... É uma história, né? É uma história, a gente não pode permitir que isso apague. Então, esses desmontes na educação, eles são propositais. Adriana, eu acho que você tem 15 milhões de reais lá em Brasília para emendas parlamentares, né? Caso você seja eleita. Você já pensou nesses 15 milhões? O que você vai fazer com ele? Para onde você vai destinar essas emendas? Você vai, lógico, vai dividir esses 15 milhões em centenas de milhares de reais para poder atender um monte de gente, um monte de lugar. Você já pensou nisso? Para onde vai esse dinheiro? Olha, eu vou mandar tanto para tal lugar, tanto para tal lugar. Você já pensou nisso? Paulinho, de novo... É uma pergunta doida de futuro, né? Bola de cristal, mas... É maravilhosa essa pergunta, porque daí a gente consegue reforçar que o dinheiro não é do parlamentar, né? De novo, a gente tem que estar junto com a população. De novo, quem vai dizer quais são os anseios e quais são as mazelas e o que está sendo qual a necessidade de destinar para ali, para cá ou acolá, vai ser a população. Então, eu dentro do gabinete, eu não vou ser a Adriana. Eu vou ser, de novo, aquele duto condutor da voz dessas pessoas que confiaram eu estar lá dentro. E dentro do gabinete, a gente vai ter representantes de todas. E eu penso em fazer... hoje, a gente vai para os lugares, a gente conhece instituições, a gente conhece pessoas físicas também, que é isso. É isso. Uma emenda, ela vai partir de uma... Tem essa necessidade é real. Não sou eu que vou falar, eu vou destinar, olha, é para você, ou para tal instituto. Não. Vai ser uma construção. Vão ser 4 anos de estar junto de verdade. É a casa do povo e é o povo que tem que dizer. E não é demagogia, não. Não é demagogia. Hoje, a gente tem a estrutura de campanha, né? E
e também, de novo, com a minha experiência que eu tive dentro da Câmara, é ter representatividade dentro do gabinete. Eu tenho uma amiga, que daí foi a Suerda também que apresentou, que é a Gerá. A Gerá, ela é de povos originários, ela mora realmente numa aldeia. E quem que vai poder dizer quais são as necessidades dessa população? É quem faz parte da população, né? E aí ela vai poder fazer redes com todas essas pessoas, com mais povoados indígenas. Então, tem que ter a representatividade dentro do gabinete que vai capilarizar para cada pauta e que junto a gente vai conseguir destinar. É isso. Entendi. Bem, você já deve ter planejado, lógico, obviamente. Eu ia te falar de uma cartilha, já eu falo sobre essa cartilha, não posso esquecer. Vamos falar da plataforma política sua em relação a Brasília, né, a sua candidatura como deputada federal. Sua plataforma, qual seria e de que forma, enfim, fique à vontade. Eu tenho, a questão é antirracista, né? Então, a coluna é o antirracismo, mas a gente tem 3 viés. Você tem a questão da mobilidade, a questão da moradia e a questão da educação, novamente. E a partir desses 3 pilares, a gente consegue disseminar, a gente consegue, de novo, capilarizar para várias outras coisas. Então, a mobilidade, por exemplo. A mobilidade, as pessoas estão sendo jogadas para as periferias e com muita dificuldade para fazer parte do espaço da cidade. E isso é um problema seríssimo, né? A gente tem que pensar que, por exemplo, tem pessoas que trabalham, existem as cidades dormitórios. A gente tem que dar possibilidade de todos os lugares desenvolverem, todos os lugares terem acesso à educação, todos os lugares terem acesso ao emprego. Então a pessoa não precisa se deslocar de onde ela está, muito longe, numa periferia muito distante, para poder vir para o centro. Então, essa questão da mobilidade, ela é muito séria, porque essa pessoa ela acaba cerceada na questão de ter acesso à cultura, acesso à educação, e aí, de novo, a gente volta nessa questão das escolas que estão sendo fechadas, e aí fica cada vez nos lugares mais centralizados, as pessoas têm que trabalhar, acabam não conseguindo estudar, acabam não conseguindo realmente ter qualidade de vida. A questão da mobilidade, a questão da moradia, isso é um problema que a gente tem que pensar muito seriamente, muito seriamente. São muitas pessoas sem ter uma moradia digna e sem ter condições de morar. É muito sério. Então, a gente tem que pensar nisso. As pessoas mais atingidas nessa questão, e aí é histórico, é a população negra, na questão da moradia, na questão da mobilidade, porque são os que são jogados para os lugares mais distantes. Eu vou fazer uma colocação muito rápida nessa questão da moradia, e aí, enquanto eu sou professora, eu tenho que voltar, e a professora de História também. Quando é assinada a questão da Lei Áurea, é colocado no outro dia, tá? Tem a Constituição, tem lá a lei, e é colocado que a população negra não vai ter acesso à moradia, não vai ter acesso à terra, não vai ter acesso ao trabalho e não vai ter acesso à educação. Quem consegue viver sem essas possibilidades? A gente conseguiu, as duras penas, mas isso ainda reflete até hoje. Porque daí a população que chegou depois, veja bem, foram 300 anos de a gente construindo esse país, construindo de todas as formas, gerando riqueza,
o acúmulo de riqueza e trazendo também a questão cultural, porque parece que foi só o trabalho braçal e não foi. Né? Não foi. A gente tem o exemplo do André Rebouças, um engenheiro do tempo do Brasil Império que revolucionou esse país. Então a questão eu falo que o Dom Pedro ele fazia bem filhos, que quem gestava tudo era o André Rebouças. Então no Rio de Janeiro, quando era a capital, os navios eles não podiam parar, abarcar mesmo, eles não podiam. Então ele fez o quê? Ele mandou fazer a questão das docas para poder escoar produção e trazer produção. Quando ele manda fazer isso, muda a questão econômica. Ele que vai também colocar a questão dos impostos para cada produto. Ele também manda fazer ele faz o projeto de saneamento básico da cidade. Então, quer dizer, a gente está falando de saúde, a gente está falando de economia. E a gente faz toda essa estrutura e depois, quando a Isabel assina, a gente não tem direito a exatamente nada. Então, o que eu estou querendo dizer é que não foi só o trabalho braçal, foi também o trabalho na questão intelectual. Né? A gente construiu de verdade. E daí, no outro dia, no dia 14 de maio de 1888, a gente não tem direito a nada. E a população que chega, que daí são os italianos, eles vêm com passagem paga, eles ganham terra, assinada pelo governo. O gargalo está aí, a questão da moradia. Porque o André Rebouças também, quando tem os os fazendeiros, que também estão ali falando, não, temos que os abolicionistas, os fazendeiros abolicionistas, tem que abolir mesmo, chega de escravidão, chega, né? Ok, então ele fala que bom, né? Ele era realmente muito influente. Que bom que vocês estão conosco. Vamos lá, então. Vamos falar sobre reforma agrária? Todo mundo saiu assoviando, acabou ali. E realmente não aconteceu. Então, o acesso à terra, à moradia, ao trabalho e à educação foi sempre muito caro a nós. Foi sempre muito caro. Porque daí chega a outra população com acesso à terra, com acesso ao trabalho, com acesso à educação, porque estava na lei que nós éramos proibidos de estudar. Então, esse fosso social vem até os dias de hoje. Então, a gente tem que olhar com cuidado, tem que ter um olhar nessa questão para que a gente tenha uma equidade. Porque não é uma igualdade. A igualdade está na lei, mas a gente precisa a igualdade para os iguais. Né? A gente precisa de uma equidade mesmo. Então, eu vou me debruçar nessas questões muito. E aí todo mundo fala, mas você só fala em negro? Você vai governar só... Não. Nós somos a base, principalmente a mulher negra. Nós estamos na base dessa pirâmide. Se a base melhorar, os outros que estão em cima só vão melhorar também. Então, porque a questão da saúde, tem a questão da saúde específica da população negra, mas a gente tem que ver a saúde como um todo. Né? E a saúde como um todo, ela já está sendo vista de maneira precária? Sim, de maneira precária. Tem que melhorar? Sim, os profissionais da saúde também têm que ser valorizados, iguais aos professores. A saúde é direito e ela tem que existir. Só que tem uma outra parte que não tem esse olhar, que é a saúde da população negra, que tem umas especificidades e que ela tem. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla, porque se melhorar para a gente, melhora para todo mundo. Rádio Sat FM, 11h06 em São Paulo, batendo um papo com a Glina Vasconcelos. Na sequência, a gente volta rapidinho com o último bloco aqui na rádio que fala com você, beleza? Vamos que vamos. 11h06, nada. Rádio Sat FM. Paulinho. Sat ZYU 763. Sat FM. Suzano, São Paulo. Sat FM. A rádio que fala com você. Sat.
Sat FM e Centerplex Cinemas leva você ao cinema para assistir os melhores e mais incríveis lançamentos em 2D ou 3D. Participe quantas vezes quiser pelo site radiosatfm.com.br no link promoções. É a promoção Sat FM e Centerplex leva você ao cinema. Participe. Seu fim de semana em família começa no Centerplex. Assista ao Hotel Transilvânia 3 e Os Incríveis 2 aos sábados e domingos com preço especial de R$10. E a promoção fica ainda melhor. As mães acompanhadas pelos seus filhos não pagam. Venha com a família aproveitar um final de semana juntos, com muita pipoca e diversão. Confira as condições e regulamento completo em centerplex.com.br. Se tem sessão, tem diversão. As músicas que marcaram época e o romantismo no seu rádio. Sat Night Emoções. Domingo a sexta, 22 horas. Você ainda não adicionou no WhatsApp da Sat FM? 11 9 83 33 90 90. Então adicione já. 11 9 83 33 90 90. Aqui você participa da programação, pede músicas, manda alô, recados e ainda manda fotos e vídeos com informações de onde você estiver. Adicione já. 11 9 83 33 90 90. 11 9 83 33 90 90. WhatsApp da Sat FM. 11 9 83 33 90 90. Tá gostando, né? Agora em Suzano, Necronato, assistência ao funeral. Presta atendimento para todas as funerárias do Alto Tietê e floricultura com serviço completo, 24 horas. Translado em todo o território nacional e internacional, via Latam. Telefones 11 4742 4207, WhatsApp 11 97146 2457. Rua Dona Laurinda Martins, 22, Centro Suzano, próximo à padaria Catayama. Necronato, assistência ao funeral, agora sob nova direção. Você já baixou o aplicativo Android para o seu smartphone ou tablet para ouvir a Sat FM com som de qualidade? Não? Então vá até o Play Store, digite Sat FM, baixe e instale grátis e ouça a Sat FM com som digital. Aplicativo Android da Sat FM, não fique fora dessa. Bibi Tecidos, tecidos nacionais e importados para roupas e paredes. Grande variedade de aviamentos. Confeccionamos cortinas de todos os tipos e tamanhos. Trabalhamos também com almofadas. Bibi Tecidos, Rua General Francisco Glicério, 1305, em frente à Escola Marques Figueira, no centro de Suzano. Telefone 3495-3242. WhatsApp 11 94482 3603. Bibi Tecidos. Participe da programação da Rádio Sat FM. Acesse www.radiosatfm.com.br. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Informativo Sat FM. De cada 3 brasileiros que pegaram empréstimo, pelo menos um não conseguiu pagar as prestações e ficou com o nome sujo. A pesquisa foi feita pelo SPC Brasil em parceria com a CNDL, entidade que reúne os lojistas, e levou em conta números do ano passado. Também mostrou que de cada 10 brasileiros, pelo menos 2 pegaram algum tipo de empréstimo. E a maior parte não foi para viajar ou comprar um imóvel, mas sim para pagar outras dívidas, como empréstimos mais antigos e a fatura do cartão em atraso. Os responsáveis pela pesquisa avaliam que o desemprego ainda alto faz com que muita família tenha dificuldade para manter as contas em dia. E lembram que teve gente que foi obrigada a pedir empréstimo, até mesmo para pagar as contas da casa, como as de água e de luz, e para ir ao supermercado. De hora em hora, informativo Sat FM. Sat FM. Show da manhã.
Classe especial. Sat FM 11:12, nesta quinta-feira, 30 de agosto de 2018, estamos com a Adriana Vasconcelos, candidata pelo PSOL, deputada federal. Vamos para o último bloco, né, Adriana? Tudo bem aí com você? Paulinho, eu nunca mais vou embora daqui. Eu adorei, tá muito gostoso. Obrigada mais uma vez pelo convite. Imagina. Bom, para a gente encerrar, vamos falar aqui da cartilha. Você é professora de qual... Eu sou da do criançadinha, tal. Eu sou do Fundamental 2 e do ensino médio, Você mas eu acredita pego que sempre mais no ensino médio. Você acredita que eu não aprendi ainda esse negócio de Fundamental 2, 3, 4? O meu tempo é primário, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano primário, ainda não consigo. Mas é aquilo que eu estava te falando. Mudou o governo, muda não sei o quê, mudou. Aí você tem que se adequar assim, ó. É no Brasil inteiro isso, né? É, Brasil inteiro, esse negócio de fundamental e tal, né? Isso. Muito bem. Eu vi essa semana soltaram uma imagem do candidato a presidente aí, dizendo que vai acabar com o tal ele quer colocar escola de militar, etc e tal, para criançada, e mostrou a cartilha. Só que depois lá nos comentários, essa cartilha aqui, não sei, vou te perguntar, porque você é professora, creio que não foi liberada essa cartilha. Uma cartilha que tem cenas de sexo e tal, né, desenhadinho, não sei se você viu essa cartilha. É uma cartilha que ia ser distribuída na rede de ensino e tal, né? Uhum. Tem várias fotos, eu vi lá da cartilha, tá ele segurando a cartilha na mão, dizendo, vou acabar com não sei o quê, babá. Aí eu vi alguns comentários de professores até. Essa cartilha não chegou a ser circular não, né? Parece que foi barrada e tal. Não, é assim. Tem muito... Eu tive, assim, acesso... Na verdade, o que acontece? Você teve acesso a essa cartilha? Não. Eu tive acesso via internet mesmo, que o pessoal começou a divulgar. Na verdade, é assim. Nós, enquanto professores, nós temos que selecionar o livro que a gente vai usar. A gente seleciona. Né? Então, de cada 4 anos, eu, enquanto professora de geografia, tenho que escolher qual livro eu vou trabalhar, porque é aquele livro que passa, todos os do primeiro ano, passou para o segundo, eles devolvem para a turma do primeiro ano do ensino médio usar. Para ser reaproveitado. Exato. Então, durante 4 anos, esses livros vão ser usados. Quem que indica esses livros? Tem a gente faz isso, a gente faz as reuniões na escola, então você tem antes de começar as aulas, você tem as reuniões e coordenação pedagógica, tudo tal. E as empresas que fazem, o MEC que seleciona e manda a relação para as escolas. E a gente se debruça nesses livros e escolhe este está adequado. Ele manda a relação com os livros. Exato, com os livros. Tem os exemplares. São todas as escolas? Todas as escolas. Recebem? Somente os professores terão acesso para poder avaliar. Exatamente. E cada um sua notinha, esse presta, esse não presta, esse é legal, esse não é legal. E tem que justificar, sabe? A gente justifica o porquê da escolha, é uma coisa muito criteriosa, não é assim. Eles obedecem mesmo? Obedecem. O MEC e tal, ele segue mesmo? Exato. E não é a revelia, né? Então, esta cartilha, eu não sei de onde surgiu. Nunca, né? Porque a gente vê aí, hoje a gente fala muito em fake news, né? Então a gente pode criar qualquer coisa para... Sim, tem a foto, chegou para mim. E aí eu faço parte de um grupo de mães que elas falaram... O que está acontecendo? Meus filhos... era para criança de 6 anos, a criança que ingressa, né? Nossa. E aí eu falei, calma, gente, calma. Porque cria um alarde. Sim. E óbvio... Pai, mãe, claro. Que isso, eu também sou mãe, né? Eu tenho uma de 8 anos e um de 15. Puxa. E aí a gente fala, se eu não estou dentro da engrenagem, se eu não sou professora... Você tem filho adolescente, eu ia te perguntar... Vai acabar a nossa conversa hoje. Não, eu não disse, eu nunca mais vou embora. Vai ficar para outro dia. Vai ficar. E aí, a sorte que eu estava no grupo e falei, gente, para de divulgar isso. Isso não é verdade. E aí expliquei, né? E porque o que acontece? Eles atrelam, quando a gente vai falar, por exemplo, tem que ter educação sexual na escola. Gente, calma. Não é para ensinar como que levanta a perna, se falar que vira para... Não é isso. Se a gente for falar em
educação sexual, a gente vai falar sobre a questão de planejamento familiar, que a gente está falando em economia. Em todos os outros países existem, não é só no Brasil. E se a gente falar em economia dentro da escola, é mais uma questão que a gente consegue solucionar. Mas por que ensinar para um aluno sobre economia se a gente quer que esse aluno cresça com a menor informação possível? E aí, voltando na questão da educação sexual, e aí eu falo de novo no planejamento familiar, se a gente for ver nos lugares mais pobres das cidades, é o número de meninas que têm filho na adolescência é muito grande. É muito grande. E uma coisa que não acaba nunca, né? Desde quando eu era criança, as meninas engravidam. Exato, Paulinho. E até hoje, de vez esse negócio evoluir, tá... Pois é. A mesma coisa, estacionado regredindo, não existe a orientação sexual nas escolas. Pílula anticoncepcional, camisinha, né? Exato. Preservativo. Ninguém fala isso nas escolas. Não é possível. Não é possível. Não, Paulinho, não é possível pior é que as meninas não sabem que tem pílula anticoncepcional e camisinha ou preservativo. Não é possível saber. Até hoje. Não, eu sei. Mas por que não utilizam 2018? Pô, pelo amor de Deus. Pois é. Nós fomos adolescentes. Serginho Groisman, né? Você assiste o Serginho Groisman? Às vezes eu vejo. Ele levanta. Quem aqui conhece alguém que teve filho? Aquela molecada que tá lá, né, assistindo, todo mundo levanta o braço. Não é possível. Entendeu? Então, isso passa pela questão da educação. Hoje em dia, mas hoje em dia é tudo mais fácil, tem informação, na minha época não tinha. Mas de que maneira essa informação é absorvida? Né? Qual a qualidade dessa informação? Então, a gente não pode descartar... Distribuição gratuita de preservativos, os postos de gás, gasolina, postos de saúde. Paulinho, não adianta, viu? Não adianta porque, assim, eles não conseguem dimensionar, porque... Uma coisa é você... Eu falo assim, que a educação, ela te dá vida. A educação, ela te dá vida. Porque você vai ter o quê? Você vai ter anseios, você vai ter perspectiva de vida. E quanto menos acesso à questão mesmo da informação, menos perspectivas. É tudo muito imediato. E hoje em dia, com essa tecnologia avançada, os jovens, eles são... É tudo imediato. É tudo... A resposta é agora. E se você não tem uma orientação, não adianta distribuir camisinha, não adianta pílula anticoncepcional, tem que se debruçar, tem que se conversar, porque a gente vai ter essa educação do planejamento familiar, a gente vai ter a educação sobre economia, e ele vai ter essa ele vai conseguir vislumbrar o quanto a menina e o menino também, porque não é só a menina que engravida, ela vai ter a criança dentro, mas também a responsabilidade do menino. E qual responsabilidade a gente está falando se a gente está falando de adolescentes, que sim, já estão praticando o ato sexual, mas não tem essa orientação que a gente está falando, porque não é dar camisinha, a gente pode dar, né? Mas a questão é o quê? Conversar sobre e dar essa dimensão de quão tão sacrificante vai ser aquela gravidez indesejada naquele momento. Qual vai ser a consequência para que daqui a uns anos, será que ela vai conseguir dar a educação e conseguir passar para essa criança, porque ela é uma criança. Quem vai criar é a mãe dela. Pois é. Normalmente e é um a mãe, ciclo, né? Paulinho, que é um ciclo vicioso. Vicioso. E por que a gente não fala sobre isso nas escolas? Aí aquele entrave, né? Aquele entrave que passa, porque a escola é laica, então não pode se mas falar... tem mãe que não quer esse assunto para filha, né? Tem não, mas pessoal meio atrasadão, tal, não, mas né? Paulinho, mas de novo, é a mesma coisa que dentro de você estar dentro de uma política institucional e trazer o povo para perto de você. É a mesma coisa na escola. A escola, ela é um ambiente não só para os alunos, ela é um ambiente para a sociedade. Então, a família também tem que estar junto. Então, eu, enquanto professora, eu tenho saudades da sala de aula, porque a gente consegue ver a mudança, e a mudança no lugar, sabe? No lugar onde se vive. Então, ter essa conversa com mãe, porque eu também, de novo eu falo, eu sou mãe de uma menina de 8 anos e um menino de 15 anos. Se eu não estou dentro da engrenagem, sabendo, se eu não sou professora, eu também vou dizer, não, eu não quero que fale sobre isso, eu não sei o que vai falar. Eu não quero. Então, assim, trazer essa mãe, essa família,
ou mãe, ou pai, ou avó, ou tio, quem é o responsável por essa criança e por esse adolescente, trazer e falar com eles. Olha, vai ser desta forma, é desse jeito que vai ser, é sobre isso que a gente vai conversar, é isso que vai ser abordado, né? E fica a coisa flui de maneira muito mais tranquila, mesmo que tenha a questão da religiosidade, porque daí, de novo, essas bancadas que querem, na verdade, dominar, e aí ela domina em todas as esferas, até chegar na questão da política. Domina dentro da escola, que é o ambiente que a gente vai contribuir para que a gente tenha cidadãos que sejam plenos, que respeitem o outro, que respeitem as diferenças e respeitando cada um dentro da sua especificidade. Sim, eu, enquanto professora Adriana, que sou de matriz africana e que falava sobre a cultura negra, que é a Lei 10.639, que fala sobre os africanos e afrodescendentes, qual a contribuição no Brasil, e da 11.645/08, que fala sobre os povos originários, eu não tinha problema nenhum. Eu tinha aluno que é de todas as religiões, aluno evangélico, aquele mais tradicional, todos. Eu tinha aluno que era, ou até agnóstico, que não acredita, né, em nada. Eu tinha aluno que era ateu, eu tinha aluno católico, e que a gente não tinha o menor conflito. Eu nunca recebi uma reclamação de mãe por falar sobre a nossa cultura, por contar a história e porque quando a gente vai falar sobre sobre a cultura africana, não tem como dissociar. Mas não é que eu vou lá ensinar dentro de sala de aula, invadir e desrespeitar os outros alunos das outras religiões, impondo a minha. Eu não vou dizer, olha, dentro do terreiro você tem que fazer tal coisa. Não, não é isso. Não é nada disso. É a parte da cultura, é a parte cultural. Eu não vou ensinar como que se faz um assentamento, nada disso, não é nada disso. Então, quando os pais estão próximos, ou a família, e aí não tem, são várias formas de ter de família, né? Quando ela está próxima, e aí eles participavam mesmo das reuniões, se tinha alguma dúvida, eu fazia questão de falar sobre, foi tudo muito tranquilo sempre. Nunca tive uma reclamação. E falava sobre essas questões, falava sobre o planejamento familiar, porque eu sou professora de geografia e a gente passa pela geografia econômica, geografia política, não tem como fugir, né? E aí a gente põe a questão da história, eu sou professora de história também. Eu via que tinha ali um movimento de melhoria, um movimento de dar vida, porque daí, de novo, eu falo que quando o aluno passa a ter perspectiva de vida, realmente ele está vivo, né? E é isso. Então, essa questão da cartilha tem que se falar sim, tem que se falar que isso é uma mentira. É um fake. É um fake. E que as professoras, que a família se aproxime mais da escola. Porque ali é um espaço da família. Não tem a diretora, não manda na escola, não é da escola. A escola não é da diretora. Adriana, as suas considerações finais. Paulinho, eu quero novamente agradecer. Foi uma manhã muito agradável. Quero atentar para a importância de nós, no dia 7 de outubro, sairmos das nossas casas e votar. Porque realmente a gente vive um momento de descredibilidade, de perda de esperança. Mas, de novo, eu afirmo que o poder está na mão da população. E que se a gente tiver uma boa educação, a gente vai conseguir com que as pessoas entendam isso e que a mudança de verdade se debruce nesses nomes que estão aí. Veja realmente quanto tempo eles estão lá dentro das casas legislativas. O que eles fizeram para melhorar de verdade, efetivamente, a nossa vida? Não fez nada? É filho de não sei quem, é sobrenome de não sei o que lá? Sinto muito. Sinto muito. Você não contribuiu. Você não realizou o que você se propôs. Quando a gente tem um funcionário que não trabalha bem para a gente demite. Não é? Quando não rende, a gente demite. E é isso que a gente tem que fazer. Nós, população,
que somos os patrões. Então a gente demite, pega um por um. E é muito importante que a gente converse, faça reuniões. Vamos falar sobre política, sim. A política não é politicagem. A política somos nós. Política somos nós. Então, vejam todos, vê o que está sendo proposto. Essa mesma pessoa que está aí dizendo de escola militar, ela está há 30 anos dentro da instituição, da política institucional. E fala muito também em segurança. Eu gostaria de ver um projeto. Se não consegue falar sobre mais nada, não fala sobre economia, não fala sobre mais nada. Só fala sobre segurança e de uma forma muito tacanha, muito populista. Por favor, população, veja essa pessoa dentro, 30 anos. Eu estive 1 ano e 7 meses dentro. Eu fiz mais de 10 projetos de lei. Essa pessoa, 30 anos. Qual projeto de lei que ele teve aprovado especificamente para a segurança? Mais nada. O que ele melhorou na vida do policial? Porque o policial não é fácil ser policial. Ele também tem uma vida que não é valorizada. O salário não é valorizado, é a mesma coisa. É segurança, educação e saúde. O que essa pessoa, ou qualquer outras pessoas que estão aí se colocando, ou que já estão lá, o que essa pessoa fez na questão da segurança especificamente? Vamos conversar para o policial e falar, melhorou a sua segurança pessoal, a questão do seu trabalho, as condições de trabalho sua melhorou? O valor que você recebe é satisfatório para que você consiga levar uma vida plena, com o básico? Ninguém está dizendo para ter fortuna, para ser rico ou milionário. Não, para ter o básico. Então é isso que eu peço, que as pessoas se atenham, se debrucem. A política não é ruim, a política somos nós. E ter atenção, saiam dia 7 de casa, 7 de outubro, e vão lá e votem e trabalhem depois juntos, cobrando, como eu disse no começo da entrevista, acompanhem. Porque essa pessoa, ela só é a voz, ela só vai ser o duto condutor. Ela não é a pessoa que vai ser a dona dos seus destinos e das suas vidas. Chega de a gente colocar as nossas vidas nas mãos de quem não está nem aí com a gente. É isso. É o momento de renovação. É o momento de renovação. Adriana Vasconcelos, obrigado pela sua presença, pelo bate-papo. Querido. Seja muito bem-vinda por ter vindo, aliás, muito feliz por ter vindo, que você tenha vindo aqui com a gente, eu tô todo enrolado. Imagina. Que você tenha muitas felicidades, sucesso para você em sua carreira. Obrigada, querido. Rádio Sat FM, a gente vai ali, volta já, e Papu e Catapimba é a rádio do seu rádio, tá bom? Então tá bom, vamos ter entrevista, não sei, amanhã? Talvez, vamos que vamos, 11h30 já. Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é...